pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode.com. Pode. É o pod.com. Agora, de estúdio novo, de cara nova, aqui na XC Filmes, que criou esse espaço aqui, ó, maravilhoso, para acontecer o pod.com e tudo mais que pode acontecer aqui nesse espaço, que é o estúdio mais bem estruturado que tem na Bahia, viu? Se liga! E a gente começa aqui mais um pod com essa bateria de Lucas Matos, velho Marlon no contrabaixo. Se tudo tá de cara nova, ele continua com a mesma cara ali, a mesma cara nova de sempre. No piano, Adriano Moraes. Olha lá, ó. Piano dele cheio de... todo sincopado, porque piano é instrumento de percussão, né? Por aí. Tem gente que pensa que não, né, Adriano? Pois é. Ivo, que transmite as imagens para vocês. A produção é do paulista Carlos Petit. É isso aí. E a idealização desse pod é de Luciano Suede, pianista e maestro Adriano Moraes, e eu trazendo um pouco aqui da minha experiência de ator. Então, como eu sou ator, eu vou começar dizendo um poema para essa figura bonita que está aqui na minha frente, a nossa convidada de hoje. Pois é um poema erótico, porque o tema do programa de hoje é sexo, não é? Sexualidade. Gregório de Matos. Há uma dama que, mandando se coçar em um braço pelo seu moleque e sentindo que daquele contato se lhe entesava o membro, o castigou. Isso é só o nome do poema, viu, Clarissa? E aí ele começa dizendo: corre por aqui uma voz, e venha ser o motivo, Clarissa, que o vosso cativo se levantou para vós. O caso é torpe e atroz, e quis que a fama corresse, só para que se estendesse pelo vosso braço e mão, que junto ao fogo o carvão era a força se acendesse. Vós mandastes que o moleque vos fosse o braço coçar, e ele quis vos esfregar mais que o braço, o sarambeque. Procedeu bem ao faqueque, se bem nisso se repara, e eu mesmo intentara se me vira nesses passos, que isso de se chegar a braços, bem sabeis vós no que para. Vós estendestes a mão, e chegando-lhe a braguilha, entre virilha e virilha, topastes um camarão. E entrando no tesão, o coitado do negrete, porque vós em falsete tal grito lhe levantastes, como o fogo lhe afastastes, apagou-se-lhe o pivete. Clarissa, se outra vez vos der a tosse de coçar a comichão, não chameis o negro não, coçai-vos com que vos coce. E se estáis já sobre posse, ou vos não podeis mexer, deixai a sarna comer, pois bem sabeis vós que há de andar atrás do comer, coçar. Atrás do coçar, comer. banda, atrás do comer, coçar. Atrás do coçar, Opa, comer? fuder. Opa. Gregório Falou a de língua. Matos. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode.com. Pois é, começando mais um pod.com desse cenário novo. Tá bonito o cenário, hein, Adriano? Ficou lindo, né, Bonito. velho? Parabéns aí Legal. a XC Filmes por esse espaço maravilhoso. Bom, dizer para vocês em casa aí, para vocês se inscreverem no canal, certo? pod.com.oficial, e através do YouTube você assiste nosso programa, manda para as pessoas. Se gostar do programa, manda para os amigos. Se não gostar, manda para os inimigos, e a gente vai ter um número maior de pessoas vendo, né? Aciona ali o sininho, que é para a gente ter cada vez mais poder com esse programa. Conversar aqui com essa figura belíssima, né? Toda elegante, que chegou aqui. Clarissa Viana, sexóloga, é isso? Isso, sexóloga clínica e psicóloga clínica também. É? O que significa isso? Sexóloga clínica e psicóloga clínica. Bom, a psicologia foi a primeira coisa que apareceu na minha vida, né? Eu sou psicóloga há 19 anos. A sexologia surgiu na minha vida, vamos ver assim, deve ter há uns 10 anos atrás. Primeiro eu comecei estudando a sexualidade humana, fiz uma pós na USP,
Com que idade? Com que idade? Você é nova, você é jovem. Sempre. É? Eu sou sempre jovem. jovem, que Claro. maravilha. Eu tenho 43 anos. Aparenta bem menos, com toda a Isso é muito sinceridade. bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom, especialmente porque eu tenho uma irmã 20 anos mais nova que eu. Isso é muito... Isso fere Que maravilha. o nosso narcisismo, sabe? Mas, assim, eu comecei a estudar sexualidade, deve ter uns 10 anos. Comecei a estudar a sexualidade humana, né? De uma forma geral mesmo. E aí, depois, eu senti a necessidade de trazer as questões relacionadas ao sexo para o consultório. De que forma, quais eram os artifícios, as técnicas necessárias para eu trabalhar as inadequações sexuais. Para resolver problema de mais da metade da humanidade, né? Não é? Questões, né? Mas antes de falar disso aí, eu perguntei assim, geralmente a gente começa querendo conhecer um pouco mais a pessoa na sua origem, né? Para você falar assim, quem é você, de onde é que você vem, a sua família, a sua infância. E aí a gente caminha até chegar nesse ponto aí que nós começamos abordando hoje. Massa. Quem é Clarissa? Então, eu sou Clarissa Viana. Fui filha única por 20 anos. Reinou absoluta por 20 anos. Reinei. E aí, 20 anos depois, filha de meu pai e minha mãe, veio minha irmã, Maria Vitória. Com os mesmos pais, né? Isso Com os você mesmos fala? pais, isso. Maria Vitória também reina, né? Porque, assim, 20 anos de diferença é uma diferença significativa, né? Aquela relação que às vezes tem de ciúmes, né? Quando nasce um filho, porque tem, às vezes, nesse caso que você está falando aqui, não tem mais, né? Não tem. Não existe, né? Diferença de 2 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes, a pessoa reinava ali até 5, aí nasce uma criança, as atenções do pai e da mãe é toda para aquela outra, a criança, né? Muitas, geralmente fica com ciúme. Nesse caso, não, né? Não. E eu costumo dizer assim, que a chegada ser filho único é muito pesado. Muito pesado. A chegada da minha irmã, eu brinco dizendo que ela me salvou. Sabe, desse peso, é muita expectativa em cima da gente. Te salvou de psicólogas também? Porque às vezes, né, está sujeita a pessoa precisar de psicólogo para resolver questões dessa carga sobre um filho, uma filha única, né? Olha, eu vou puxar assim a brasa para minha sardinha, tá. né? É por isso que dessa pausa, né? Te salvou de psicólogas, não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Não vou atribuir essa responsabilidade a ela. É assim, a psicologia, a psicoterapia, ela é sempre necessária, né? Venda seu peixe. Mas é sério, é importante. Então, assim, desde adolescente que eu faço. Parei. E hoje, né, como psicóloga, é necessário. Mas Maria Vitória te salvou do peso de ser filha única. De muitas expectativas, sabe? O filho único, ele é muito especial. Muita cobrança, né? Muito. E a gente precisa... É como se a gente precisasse responder desse lugar de importância, sabe? Porque, assim, os pais esperam, né, de um filho. E a gente tem que dar para esses pais. Então, imagine isso no filho único. É tudo só para uma pessoa. É tudo só para uma pessoa, então... Esse é o problema de Marlon. É? Tudo só para ele. Aí... Problemático, até hoje não se resolveu. Quem tem mais de 10 irmãos não tem problema, né? Sempre é do irmão. Seria tão simples, Ou ele é né? um trouxa no meio de 10. O problema dele já é que é muita gente para dar atenção, gente. sobra pouco para ele, né? Eu sei que o papo tá bacana aí, mas, velho, tá vindo tanta pergunta que eu acho que a gente... Vou provocar e vocês vão continuando aí. Doutora... eu não sei, eu não tô com vergonha, velho. Eu sou um menino tímido. O meu amigo, tá? Sim, isso aí. Eu posso fazer uma minha primeiro? Não. Seguinte, Silvana Pereira. Silvana tá falando o seguinte: dá pra ter um orgasmo dormindo? Ela botou os óculos pra passar credibilidade. Dá pra ter um orgasmo dormindo? Dá. É Dá mesmo? sim. Como é que eu faço?
Existem os sonhos eróticos, né? Os sonhos eróticos, eles... Orgasmo é descarga. Então, isso pode acontecer. Inclusive... se a gente está falando de orgasmo, tem que ter uma música mais... GT. Essa música é muito... Orgasmo é um negócio uau! Não, porque orgasmo é... É uma festa, né? Tem que ser uma coisa mais gostosa. O orgasmo já é o final de tudo, né? É o grito. Rock and É roll, o por auge. favor, galera. Não digo o final, é o auge. Apoteose, É o auge, É o né? auge. É o auge do prazer. E dormindo, imagine, você tá dormindo. Mas não é à toa que, assim, tem homens que têm ereção quando está dormindo. Não tá dormindo? Sim. Imagino. Sim. Imagina Inclusive, quando a gente trabalha com pacientes que chegam com relato de disfunção erétil, né, um dos indicadores de que não existe uma questão neurológica são a ereção noturna. Através de sonhos. Que ele não tem consciência, geralmente, ou não? Não tem consciência. Está dormindo, né? quando acorda já aconteceu, né? Não tem graça nenhuma. Ou então acorda com aquela sensação gostosa né? Mas é possível, sim. Sim. Ô Jackson, a gente não chamou pro canal, né? O canal de corte aqui, o pessoal tá pedindo. Fala no canal de corte e tal. Com podcast, geralmente os cortes que a gente faz no canal acabam dando mais audiência, porque as pessoas hoje estão muito imediatistas, assim, né? Igual no sexo. Antigamente você cortejava e tal. Então o canal de cortes da gente, né? Tá rodando bem. Inclusive tá dando mais acesso do que o canal normal. Como é o endereço? É o mesmo YouTube. É o mesmo YouTube. Pode.com. Vou engatar mais uma pergunta e vocês vão aí, tá? Tá. Vânia P. Aroeira. Qual a diferença entre orgasmo clitoriano e vaginal? Eu nem sabia que tinha essas duas coisas. Não tem. Não tem. Não tem essa diferença. Eu já sabia. Não É o mesmo orgasmo? Não tem. É porque, assim, o clitóris, ele... Eu posso pegar aqui... Pode. Você vai pegar um... Peraí, Marlon, segura, Marlon, segura. Segura, Marlon, velho Marlon. Ele viu um negócio que... se a gente... Aqui é uma vulva, né? Então, assim, aqui a cabeça estaria... Deixa eu ver se essa aqui é melhor. Como é melhor aqui? Acho que é melhor você mostrar pra mim, porque vai ter câmera aqui. Pronto. Que vai pregar pra você, certo? Aqui é o clitóris. A sonoplastia é ótima. Então, essa é uma estrutura... É porque eu não tô com uma prótese que eu possa mostrar, mas aqui é só uma parte do clitóris. Sim. Entendeu? Então, assim, não tem essa diferença de orgasmo clitoriano e vaginal. Entende? Inclusive porque vaginal, assim, aproveitando, é um canal. E a estrutura do clitóris, ela tá aqui, dentro da vagina. Tá tudo ligado, né? Tá tudo conectado. Tá tudo conectado. Sim. Então, legal essas perguntas dele, porque a gente tava falando ali do seu início enquanto pessoa e dar esse pulo para dentro de uma vagina, assim, né? Que maravilha. Mas eu quero que você continue falando um pouco ainda da sua formação mesmo, da sua infância, essa chegada da sua irmã e tudo mais. E a gente volta para aqui também. Então, minha irmã é psicóloga também, então eu venho de uma casa, com exceção de meu pai, é uma casa de 4 mulheres agora, porque eu tenho uma filha de 10 anos. Mas, assim, é uma casa de pessoas que trabalham com psicoterapia, menos meu pai. Sua mãe, sua irmã, você? Isso. Somos da área clínica. Eu cresci, na verdade, dentro de um consultório. Então, daí que vem o seu interesse também, né? Já vem de família, da sua mãe, né? Sim. Eu cresci dentro de um consultório. Em alguns momentos, quando não tinha ninguém para eu ficar em casa, minha mãe me levava para o consultório e tinha uma salinha de espera que eu ficava brincando de atender. E eu lembro que tinha um rapaz que trabalhava como se fosse um caseiro.
E eu botava ele dentro da sala para atender ele. Então, assim, desde... Isso com que idade? Ai, eu acho que eu devia ter o quê? Uns 8 anos, 10 anos. Naquela época já era o acesso a esses... Não, né? Esses Isso é sexy uma coisa toys. mais né, Isso de é um mais tempo para cá, mais recente, recente, né? Ah. Mais recente. Muito mais. Muito mais. Rapaz, tem mais coisa aqui se vocês quiserem. O negócio tá Inclusive, até... né, isso é muito novo. Né? Eu trouxe, inclusive, para a gente mostrar essa diferença. Né? Isso Uau. daqui, esse pênis, é um símbolo bem heteronormativo. Né? É. Então, o surgimento desses sexy toys é uma forma também de quebrar com isso. Sim. Que isso aí, minha filha? Isso é um vibrador. E aí? É um vibrador. Interessante. Você usaria, mano? Não, né? É, né? Deixa pra lá, né? Passa pra próxima. Para tocar ali, de repente, né? Ele toca sentado, né? Aí pode ser que... Emprestam pra ele, acho que ele vai fazer bem aqui. Ó, José de Arimateia tá perguntando, ó, quando posso entender masturbação como compulsão? E aí? Quando o olho fica roxo? Não, né? Todo comportamento que faz com que você tenha a sua rotina interferida. Entendi. Então, é quando Entendeu, isso Marlon? passa a ocupar um espaço muito grande da sua vida. Você perde o controle, você deixa de fazer tarefas que são necessárias, porque você precisa se masturbar. Eu estava conversando com você antes da peça de Síria, que eu trouxe o texto Love. Aí você falando disso aí, eu tenho um texto aqui, que eu li um trechinho dele para você há poucos instantes, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, Clarissa, que é o seguinte. Eu achei, tá? Tá. Ó, é um texto de D.H. Lawrence, eu não lembro desses significado dessas duas letras iniciais do nome. A indecência pode ser normal, saudável. Na verdade, um pouco de indecência é necessária em toda a vida para a manter normal, saudável. E um pouco de putaria pode ser normal, saudável. Na verdade, um pouco de putaria é necessária em toda a vida para manter normal, saudável. Mesmo a sodomia pode ser normal, saudável, desde que haja troca de sentimento verdadeiro. Mas, se alguma delas for para o cérebro, aí se torna perniciosa. A indecência no cérebro se torna obscena, viciosa. A putaria no cérebro se torna sifilítica. A sodomia no cérebro se torna missão. Tudo, vício, missão, é insanamente mórbido. Do mesmo jeito, a castidade na hora própria é normal e bonita, mas a castidade no cérebro é vício, perversão, e a rígida supressão de toda e qualquer indecência, putaria e relações assim leva direto à furiosa insanidade. E a quinta geração de puritanos, se não for obscuramente depravada, é idiota, por isso você tem que escolher. É forte, né? Forte. Cuidado que tem que se ter, ao mesmo tempo que tem que se entregar para o sexo, mas o cuidado para não se tornar uma coisa doentia, cerebral. Você trata, assim, é frequente aparecer em pessoas no seu consultório com compulsão sexual? Sim. Não. Geralmente é o quê? É o contrário? É a falta de... Olha, existe um número expressivo de mulheres que buscam o tratamento em virtude de diminuição do desejo sexual, dor na relação. A diminuição ligada à idade ou não? Olha, quando é ligada à idade, pode ter questões hormonais. E isso precisa ser olhado. É mais fácil de resolver? Se for ajuste hormonal, sim. Sim. Se não... Mas, se for uma questão de ordem emocional, descartou-se as questões hormonais, orgânicas, então a gente precisa ver por que esse sintoma, entende?
eu compreendo o sintoma de ordem sexual como qualquer outro sintoma, né, emocional. É alguém que está em sofrimento. Eu acho muito interessante, assim, eu vou só puxar um gancho. Sim. Quando a gente vai falando, né, de sexo, de sexualidade, como isso vai ocupando um espaço, né? Sim. É meio que todo mundo fica muito eufórico. Quando eu abri a caixa... Eles ficaram todos eufóricos. Pois é, mas assim, essa caixa, ela tem que ficar aberta sempre. Porque essa caixa fala sobre a gente, fala sobre mim, sobre você, sobre o social. Aqui tem a subjetividade, aqui tem medos, aqui tem tabus, tem a repulsa, aqui tem sentido, tem cheiro, sabe? Então, falar sobre sexo precisa ser uma caixa aberta, para que a gente possa desconstruir tabus, para que a gente possa orientar as pessoas, para que o sexo possa chegar em muitas pessoas e ser parte da vida das pessoas, de uma forma que não tenha sofrimento, Uma entendeu? forma bem resolvida, né? Isso, bacana, bacana. E como é que você vê essa questão de alguma dificuldade que as pessoas têm com relação a um sistema opressor, capitalista? Assim, né? De que maneira o ser humano, né, na busca de um sucesso material, é capaz de abrir mão desse prazer, dessa liberdade sexual? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Sexo é liberdade, né? Assim, precisa ter liberdade e precisa ter você precisa estar conectado. Você tem um espaço para ele acontecer, né? De forma plena. Sim. E você está bem com você, com seu corpo, com o parceiro ou a parceira que você escolhe. Agora, me explique como seria essa questão dessa sociedade econômica. Dessa sociedade que, ao se ocupar só em busca da materialidade, acaba gerando para ela problemas, sabe, até físicos, né? Assim, o tempo, né? Porque assim, sexo requer um tempo, né? Requer um tempo para si, né? Para poder você você se doar até para o outro, você tem que ter esse tempo para si. Então, assim, uma sociedade onde as pessoas são oprimidas a ponto de não terem tempo nem de ficar em casa. Sim. Estou falando de um modo geral, né? Tem as Sim. exceções. Então, é uma pressão muito grande do ser vitorioso profissionalmente, até que ponto isso pode interferir em casos de pessoas que não têm uma boa relação amorosa sexual. Pronto. Primeiro que assim, o sexo, ele não precisa estar ligado a afeto, né? Como diz aquela música de Rita Lee, sexo me ajudem. Sexo é imaginação. Né? Então... O amor é livro, sexo é esporte. Isso. Sexo é escolha. Amor é sorte. Amor é sorte. Então, não necessariamente precisa se ter um tempo, porque você pode estar numa balada, cruzar com alguém e terminar a noite na cama, certo? Mas assim, se a gente pega o sexo e leva para a intimidade, vamos falar de um casal, de uma mulher que precisa produzir um bocado. É aí que eu estou perguntando. É mais na relação conjugal, né? Pronto. Relação de casal. Pronto, uma mulher que trabalha muito, que quando chega em casa ainda tem que cuidar dos filhos e de organizar a casa. Tem espaço Pois é. para fazer sexo? Pode até ter, mas ela vai estar cansada, vai
está pensando em outras coisas que não é o sexo, entendeu? É isso, a pergunta é por aí. É assim, vai ter um sexo bom, como deve ser, né? Como pode ser. É possível que não. Tá? E essa é uma queixa. E é isso, você encontra pessoas com frequência, Sim. assim, com essa queixa? Tá? Sim. E aí, como resolver? O que é que você recomenda? Olha, tem uma questão que é muito legal, que é assim, o sexo, ele precisa também estar na rotina de um casal, se para esse casal é uma questão importante. Então, você encontra tempo para trabalhar, você encontra tempo para ir ao salão. Vamos encontrar tempo para a gente cuidar disso, da nossa intimidade, do tempo de nós dois, ou de nós duas. Para sair no restaurante. Isso, lá. isso. Porque assim, muitas vezes esse sexo, né? Assim, a pessoa trabalhou o dia todo, vamos deitar e vamos transar. Não dá liga. Não é bacana. Não dá liga. Mas vamos mexer nisso daí. Né? Então, assim, do que é que você gosta? Ah, gosto de sair para jantar e pegar um cinema. Então, quando você faz isso, você fica mais relaxado ou mais relaxada. Então, você já vai se conectando com outras coisas e abrindo espaço para isso. Então, assim, o sexo, ele também precisa ser parte de uma rotina, precisa ser olhado com cuidado, entende? E como é que é isso nessa sociedade de hoje, que não tem tempo para isso? Pois é, da Sabe? produção. Como é que é isso? Assim, eu Tempo tô, nem né? paciência para isso. Tem que criar E às esse vezes tempo, né? Você até quer, mas isso acontece em outro ambiente, que não o ambiente da própria casa. Não comigo, né? Sou casado, tudo certo. Né? Que sociedade é essa, assim, que está criando dificuldade para essa relação, para esse tempo que você fala, que é, né? É um tempo que tem que existir, né? Eu estou lendo um livro agora. Na verdade, assim, eu não estou lendo o livro, porque é um livro tão fantástico. Casos e Casos, repensando a infidelidade. Que eu estou degustando página por página. Porque ele é tão... Ele é muito fantástico. Ele faz assim, ó, ele abre. E ele vem falando da sociedade do entusiasmo. Né? A gente quer do amor estar entusiasmado o tempo todo. Então, a gente quer a calmaria de uma relação, a gente quer a rotina da relação, a gente quer ter um parceiro ou uma parceira que a gente possa trocar, compartilhar, descansar. Descansar. Mas a gente também exige desse parceiro energia, novidade, que ele possa estar sempre, ele ou ela possa estar sempre disposto. Então, a gente quer... Eu fiz até um vídeo, a gente quer tudo. E a gente também vai colocando o sexo nessa prateleira de exigências, sabe? E perdendo muitas vezes a qualidade do tempo, né? A qualidade do contato, porque assim, não necessariamente sexo precisa ser penetração, né? Onde é que está escrito que sexo é penetração? Só assim? Não, sexo pode ser feito de várias formas. E essa é também uma possibilidade, né? Assim, a gente pode desconstruir essa exigência. A gente pode deitar e só namorar, só beijar. Pode rolar penetração? Massa se rolar. Mas e se não rolar, tá tudo bem ter tempo. Viu, E Marlon? até para que seja mesmo, com penetração e tudo, tem os preliminares que vão favorecer que essa relação seja mais maravilhosa, né? Tem gente que gosta, né? Assim, de uma forma geral, as mulheres gostam das preliminares, né? Que é o sexo também, né? Mas assim, é como se isso aquecesse o encontro sexual, a atividade sexual. É mais da mulher do que do homem. Os homens
homens, É chegar e meter logo e... na maioria das vezes, os homens se excitam mais rápido. Sim. Então é como se ele queimasse uma etapa, que para muitas mulheres é importante e é necessário também. Tem mulheres que precisam ter o desejo estimulado. Porque estão lá, assim, desconectadas da vontade. E o homem está lá só E o pensando homem naquilo, querendo, já então, quer... Ele precisa estimular. Né? Então, assim, não dá para queimar. Mas isso não vem a essa- ser uma coisa biológica, inclusive, do homem, da mulher? Não. Inclusive, Não? isso é um tabu. Tá. Viu, Isso é um Marlon? tabu. E que a gente precisa desconstruir isso também, né? Esse mito de que o homem tem mais desejo que a mulher. Isso é do patriarcado. Não, nem Né? isso. Eu estou dizendo do homem ser mais direto em relação ao sexo e a mulher necessitar de preliminares para isso. Fisicamente, não é uma verdade isso? Não é uma questão física, não. É somente social, né? Tem uma questão que é social. Social. Tem uma questão que é social. Clarissa, então, assim, tem a ver com a educação também, né? Sim. Então, isso é um problema que começa na educação. E que, assim, sexo na educação, tanto doméstica quanto na educação escolar, ainda é um tabu, né? Muito grande, né? Muito grande, principalmente no contexto escolar. Principalmente no contexto escolar, né? E aí a gente ainda tem um governo que acha que isso é um crime, que isso é uma violação, que é um absurdo. Isso. Na verdade, a falta disso é que está sujeito, inclusive, a gerar violência, né? As violências. Porque vai para a cabeça do ser humano coisas... Essa caixa, isso aqui eu achei maravilhoso. Eu vou fazer aqui que você fez. Podia retirar, tá preso na caixa. Não, mas é isso aqui. Mas a sociedade, Adriano, o que ela está dizendo, a sociedade é isso aqui. Marlon, você Isso, não esconde. Ninguém nasce sem o ato sexual. Todos nós estamos aqui porque existe entre as quatro paredes, debaixo dos lençóis, relações sexuais que devem ser não banalizadas, nem sei lá o quê. Né? Não devemos fazer um abuso disso, mas que seja aberto e esclarecido para que isso deixe de ser um tabu. Né? Isso. Então passa pela educação, não é? Eu vou compartilhar uma história com vocês. Assim, eu tenho uma filha de 10 anos, Maria Luísa. Histórias me interessam. E assim, eu tenho um Instagram e ela acha que eu sou famosa porque eu tenho um Instagram. Então, há um tempo atrás, ela dizia que eu era famosa e quando perguntavam para ela, sua mãe fala sobre o quê no Instagram? Aí ela dizia, minha mãe fala sobre sexo. Isso com que idade ela já dizia isso? Ela devia ter o quê? Uns 8 anos, 7 para 8 anos. Minha mãe fala sobre sexo. E assim, por que eu estou compartilhando isso? Aí é que entra a educação sexual. Sabe? Assim, no conceito dela, ela não estava falando de sexo. Exatamente. Não tinha uma perversão, não tinha malícia, não tinha maldade, não tinha nada que não fosse natural, né? Isso. E aí, eu fui conversar com ela, filha, por que você acha que a mamãe fala sobre sexo? Né? Aí ela, mamãe, eu acho sexo, sexualidade. E aí você acha que é o quê que a mamãe fala? Ela, eu não sei, mas você fala sobre sexo e sexualidade. E é maravilhoso porque na idade certa, ela vai saber. Sim. Exatamente o que, né? Vai estar mais preparada, né? E agora, né, e aí, puxando essa questão da educação sexual, né, é o momento da gente poder orientar, é necessário a gente orientar, falar de abuso, o que é carinho, o que não é carinho, né, pedido de segredo. Então, esse é o momento. Então, foi o momento que eu encontrei, inclusive, de poder falar sobre isso com minha filha. Eu tenho um filho, eu morei na França há muitos anos, e o Cecel, quando ele era pequeno, ele tinha aula de filosofia na escola, 2, 3, 4 anos, e tinha uma dinâmica chamada Desconstruindo a Inocência, que eu acho que eu queria muito ver isso funcionando aqui, que eram criancinhas de 2, 3, 4 anos, sentada em volta de uma vela acesa. Enquanto essa vela está queimando, a gente conversava sobre uma coisa, a professora ia conduzindo, o sexo. Você não sabe o que saía daquelas crianças ali, saiu tudo.
sabe? E acho que se a gente não fizer, a gente está falando socialmente sobre o sexo, a loucura que é esse choque social de você falar tão abertamente e todo mundo entender de outra forma, mas se a gente não começar na infância, eu acho que a gente não vai mudar a cabeça da turma. É bom falar, tal, mas tem que começar realmente a inserir isso na educação primária. E assim, a morte, tá, o suicídio. Eu estava num dia que eles estavam falando sobre suicídio. Entendeu? Crianças de 2, 3, 4 anos, sabe? Então, aí você tem uma sociedade francesa diferente, né? Mais interessada por coisas cultas, tal. Não, eu queria muito ver isso acontecendo aqui, muito ver isso acontecendo no Brasil, porque eu acho que daí a gente começaria um movimento mesmo, entendeu? E assim, não só naquelas crianças, mas o espelho naquelas crianças, sobre as pessoas assistindo isso, ela pode começar a mexer um pouco na forma que a gente enfrenta encara, né, essa situação toda, né? Realmente é uma loucura. Ou isso, ou a intenção entra como se fosse a destruição total da sociedade. E não é isso, né? Quando você encontra uma ideia muito moderna dentro de um conceito social quadrado como é o nosso, aí todo mundo vai pensar o quê? Peraí, a desconstrução dos casais, então beleza, cada um vai para um lado. Não é isso que funciona, né? E arranjar, descobrir a forma adequada, ideal, cuidadosa, para poder ir trazendo, né? Da primeira infância você consegue construir uma nova sociedade. E a gente está perdendo tempo, porque já podia ter começado isso, né? Caetano Veloso tem uma frase que eu gosto, que ele fala que é preciso saber o que dizer e o que não dizer na frente das crianças. Então, às vezes, não dizer algumas coisas está sujeito a não preparar. Assim como dizer também algumas coisas de forma antecipada e, né, meio que grotesca, pode ser um trauma, né? No caso, a forma que você traz a educação, né, sexual, que é a sua profissão e que a sua filha tem acesso, não é um problema, né? Sim, é um esclarecimento. Assim como também, Clarice, assim, eu tive amigas que eram proibidíssimas de sair, de se expor, de falar de assuntos de sexualidade, e quando chega lá na frente que se liberta, porque a pessoa fica adulta, aí dá igual chuchu, sabe? Ou seja, tem que saber como educar, como orientar, para que a pessoa tenha isso de forma saudável, né? E não, não é? Possa ser livre e poder experimentar com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Sem essa coisa doentia, né? Que eu li no poema, né? Que é a pergunta que Adriano trouxe. Aqui nessa caneca, aqui não tem água, tem alguns papéis e tem perguntinhas. Que já fizeram aí, que você pode pegar e ler. Tá bombando aqui, viu? E vende lá também. Deixa eu fazer a do Alex logo aqui. Faça. Alex, eu acho que é o paciente que não quer pagar a consulta. O cara já ele faz quer uma aproveitar. pergunta, quero na solução para ele. Ele fala assim, ó, Alex Silva, né? Doutora, meu orgasmo é muito rápido. Mais conhecido, Marlon conhece bem disso. O que devo fazer para prolongar? Alex Silva. É importante que ele busque a ajuda de um profissional, porque... Pronto, tá melhor. Eu gosto dessa sonoplastia. É importante que se busque um profissional para ver o que está acontecendo, para essa ejaculação... Que não é você, não é a sua profissão. Isso é o que a gente chama de inadequação sexual. Sim, ou seja, você trata também isso. Eu achei que não, que tinha um específico só para isso. Não, é com você. Sim. Então, até para ver se o que ele chama de ejaculação rápida é de verdade uma ejaculação rápida. Né? Porque pode não ser, então pode ser que ele queira ficar 20 minutos num gozo que não quer nada com a vida, só quer gozar a vida, né? Sim. E Gui Ferreira, conhecido nosso amigo, ele está perguntando assim, tamanho é documento ou não importa? De jeito algum, pelo importa, amor sim. de Deus, não importa. Não. Não, isso é outro mito que a gente precisa desconstruir. Masculino, porque, né? Pois é, isso é uma exigência para o masculino, isso é tão performático. E assim, muito... Marlon chega, respirou tranquilo aqui. Ufa! Muito mais importante que o tamanho é você saber o que fazer. Não adianta você ter um pênis não sabe usar, enorme né? sem saber usar. E não usa, né? E esse saber usar passa por essas coisas que nós falamos, né? Dessas preliminares, não é chegando assim, né? E querendo o seu gozo sozinho. Sim. Independente, né? Pois é, esse egoísmo, né? Que ainda alguns homens têm. Mas a sociedade, ela é assim, muito, né? A nossa sociedade é muito assim ainda, né? Essa questão sexual é uma caixa fechada. É uma caixa fechada, né?
E veja que a gente vai abrindo no sofrimento, No né? sofrimento. No muque. Nós mulheres que... Principalmente com a gente, quando né? Com as abre, mulheres. quando abre, que você traz aqui, parece que abriu e está mostrando algo que nós não conhecemos. Isso! Daí causa reações das mais, né? Mas as pessoas não Inesperadas. têm o hábito de andar com objetos assim. Não é do cotidiano. Todo mundo tem um. É isso, mas Entendeu? é. Você podia deixar um com o Marlon, com o menino, para eles ir acostumando, entendeu? As pessoas iam acostumando com a imagem. Eles iam Eu trocar colocaria os instrumentos. Eu né? colocaria para fora na mesa. Não, vamos fazer logo as pessoas conhecerem esses objetos mágicos, né? Eles iam esquecer os instrumentos, Já né? pensou? Você quer, Marlon? Deseja? Desejo, Senhor. Ó, Veja uma pergunta. Tem outra lá? Tem outra lá, também, Adriano? outra, tem várias. Tem rapaz. várias. Peraí. Estão misturando as coisas. Opa, essa aqui é brincadeira, rapaz. Essa veio de César, hein? Sou menos homem ao receber carinho anal? Oh, uau. Como é a pergunta aí? Sou menos homem ao receber Ao carinhos receber anais. carinhos E anais. Pois é, né? É o preconceito, como se o corpo ele é todo erotizado. O ânus, que faz parte do corpo, é também uma região altamente erótica. Então, por que o homem ele vai ser menos homem por receber carinho nessa Viu, Marlon? região? Isso Tranquilo, é o né? preconceito, Mostra ali né? a cara Meus deles amigos ali. tranquilos aqui. Mostra aí a cara da banda aí, como é que reage a Por essa. favor, pega esse menino aqui. Aí. Sorriso de tranquilidade. Então, se a gente falar de relação entre homem e mulher é um tabu, né? A relação homoafetiva é um tabu ainda. Mais ainda. Por mais que a sociedade já esteja Hoje, abrindo muito mais, menos né? isso. Mas é um tabu ainda Ainda é. maior, né? Ainda é. Ainda é capaz de gerar violências absurdas Sim. por conta do preconceito, né? De achar que aquele ou aquela pessoa que tem uma relação homoafetiva é merecedor de chacota, de porrada e até de Isso, ser de assassinado, morte. como acontece em muitos casos aí, né? Isso. Vamos pular um pouquinho Vamos. essa parte que é difícil, né? Para ver se tem alguma pergunta aí Eu da caneca, abro? depois volta para o... Volta pra rede social aqui que a turma tá empavorosa. Sou eu que abro Opa, aqui? Chegou coisa. Onde tá. fica o ponto G? O ponto G não existe. Eu procuro até hoje, velho, mas que eu não encontro. Vai morrer procurando e não vai achar, né? Procurando. Eu insisto que desiste, eu vou procurar até o fim. Doce ilusão, né? É bom, porque vai, né? Pode Não ser uma existe, boa mas busca, não né? tem aquele ponto principal, o ponto, não tem. Olha, se a gente pensar na mulher, Tá. a região do clitóris é a região que é mais cheia é mais vascularizada. Mais sensível Isso. Então, é uma região altamente sensível ao prazer. Mas não Então, se necessariamente ele existir, ele precisa tá ali, né? ser a área, a zona que essa mulher vai ter prazer. Ela pode ter prazer na orelha. na orelha. Ela pode ter prazer nos seios, né? Na manipulação dos seios. Então, assim, não tem... Olha, sexo, ele é tão pessoal, sabe? Então, cada um vai sentir de uma forma, cada um vai gozar de uma forma, cada encontro vai ser um encontro. O sexo nunca é igual, ainda bem, né? Porque senão seria tedioso. Então, sexo ele é sempre diferente. Você fala no mesmo casal. No mesmo Nunca casal. é igual. Nunca é. E aí você traz uma questão também que é essa descoberta dessa renovação nessa relação, né, de um casal Isso. que convive, né, uma vida longa, né, de casal, né? Pois, Jackson, um casamento, ele precisa acontecer sempre. Essa busca, essa renovação. Os encontros, né? O casamento, ele é uma relação que ela precisa estar sendo, precisa ser o tempo todo revista.
né? Repactuada. O tempo todo cuidado, né? Cuidada. Zelado ali, Isso, para que a coisa, isso. para que mantenha-se o frescor, né? Assim, é possível se manter esse frescor ao longo de datas, né? Não é uma Sim. coisa só ali naquele começo, porque senão... Sim, né? senão fica tudo muito fugaz, E também né? o ser humano é capaz de pensar que tem que estar sempre em busca de pessoas novas para poder ter esse... né? Que é o que acontece hoje, né? Muitas vezes a pessoa não está nem feliz naquela relação. Mas tá ela nem infeliz infeliz. naquela relação. Mas ela... Mas ela acha que ela poderia estar melhor se ela buscasse uma outra parceria. E aí mora o perigo, né? Pois é. De não achar. E aí vai continuar buscando. Pois é, porque assim, a gente não fica entusiasmado o tempo todo, Ah, né? A gente não está feliz o tempo todo e a gente precisa suportar os tédios, os buracos da vida. faz parte da normalidade da vida. Isso, Para isso. se chegar em momentos também de alegria. Aí, o sol, né? O sol nasce assim de um jeito, daqui a pouco ele está assim, daqui a pouco ele volta de novo. É um ciclo, né? Sim, sim. Pegue mais uma daqui uma. ou você Opa. vai vir com uma de lá. O povo deve vou estar... vir com uma daqui. Deve ter uma fila aí, né? Tem filas e mais filas. Ah, tá. É Mário Filho, tá? Isso é uma bobagem. Né? Quantos orgasmos uma pessoa pode ter em uma única relação? Tem um limite disso? Não tem um limite. Normalmente o homem tem um, e né? pronto. Marlon. Acabou. Tem um e Tem um, ele precisa de um tempo. para poder ter outro. Marlon Isso, perguntou, e ele pode ter mais de pode. um? Aí ele perguntou, pode ter mais de um? Né? Pode. Pode, Marlon. Pode ter mais de um, com certeza. Claro que pode. Tanto a mulher quanto o homem. Agora, o homem é diferente, porque o homem, quando ejacula, ele precisa, é como se ele entrasse num período de repouso, que ele pode ser reestimulado. Mas que não é assim também, apertou o botãozinho e volta, tem que ter um Não, tempo, ele né? precisa de um tempo. O masculino precisa desse, né? Precisa. Tipo Não é? uns 6 meses. Assim. Aí a Marlon vai com a caixa de Viagra para poder acionar, né? Coitado de Marlon, né? Pegamos ele para Cristo Marlonzinho hoje. danado. O menino E a danado. mulher? E a mulher? O que é diferente nesse aspecto? A mulher ela pode ter mais de um orgasmo na mesma relação Isso é sexual. Mas de uma a quantos? Porque a pergunta ali eu acho que é um pouco, quantos né? são, né? É a curiosidade do ser humano Pois tem um aqui, é, eu queria para falar... saber se na próxima encarnação ele vai querer vir mulher. Ele falar, na Pois próxima eu é. quero vir mulher, Pode porque ser tem interessante. vários, né? Eu queria primeiro aproveitar e dizer assim que orgasmo é uma exigência. Sim. O importante é que você tenha prazer na relação sexual. Se você tiver prazer, ok, orgasmo, massa, certo? Mas assim, eu fico muito incomodada com essas perguntas, assim, quantos orgasmos são? A Isso é gente está na maluquice, sociedade da exigência, sabe? E a gente perde a qualidade. Por que você tem que ter mais de um orgasmo? Né? Pô, faça um encontro gostoso. Tenha um maravilhoso, né? Tenha um maravilhoso, já vale. Ou se não tiver o orgasmo, poxa, tem um encontro sexual gostoso. Isso vale muito. Eu acho maravilhoso você trazer isso, porque assim, ó, eu vou dizer uma coisa, eu acho que a sociedade está precisando gozar, sabe? Eu estou dizendo isso assim, enquanto pessoa, enquanto Sim. artista. A gente vê assim, tanta coisa fora do lugar, porque parece que as pessoas não gozam, sabe? Tanta violência, tanta busca por coisas que não são essenciais, não é? Então é maravilhoso isso que você traz, assim, não é a quantidade, é a qualidade, né, do... Engraçado que Do as perguntas encontro. vêm assim sempre, né? Tipo assim, Adriana Fagundes. Quem grita durante o sexo sente mais prazer? Você é sempre uma coisa vaga, né? Mas e aí? Marlon? O gritão. É sempre muito vago. Pois é, cada um vai se expressando da forma que acha gostoso, que acha justo. Aquele que está calado lá, né? Ninguém vai, como é que vai medir, né? Se é pelo grito ou se é pelo silêncio, né? Pois é. Eu acho que assim, primeiro para ter sexo, tem que ter presença. Você tem que estar presente ali, naquele momento. Não adianta você estar transando com a cabeça nas contas que você tem que pagar,
Clarissa, é por isso que eu Isso fiz é aquela difícil. pergunta do capitalismo, Sim, entendeu? Porque mas- se o cara tem 59 mil empresas... Não dá conta. Ele vai desligar, sabe Tem que assim? parar Não com isso, desliga, cara. não desliga. E muitas vezes ele não tem nem ereção. Pois é. E aí ele pode, inclusive, desenvolver alguma disfunção sexual em virtude disso. De não cuidar da saúde, De não porque é uma cuidar da questão de saúde, né? Uma questão Isso. de prioridade. Para quem? Pra- Digamos que quase. Não. Não, de jeito nenhum. Tem um momento. Tem o dia Adriano- da semana. Adriano é um homem sábio. Dia Adriano... da semana. Veja mais pergunta. uma perguntinha aí dentro. Os jovens estão tomando remédios para melhorar a performance sexual. Ó, Isso é bom ou ruim? já tá ligado a isso que a gente tá falando, né? Pois é, então assim... Essa pergunta é do Batera. Pergunta do Batera aí. Jovens tomando remédio, e aí? Pois é, qual é a necessidade de tomar o remédio? Primeiro, assim, que performance. Performar é uma coisa que você já se distanciou de você mesmo. Então, você vai pra cama com quem? Com o personagem? Você vai pra cama com o personagem ou com a pessoa? Sabe? As pessoas são personagens que hoje, né? grita. Vai para alguma competição, né? Para atingir alguma meta, algum recorde, Pois alguma é, coisa, né? pois é. Então, assim, a gente vai falando sobre a fragilidade das pessoas, o medo que as pessoas têm de falhar, sabe? Como se não pudessem. Pode. Viu, Marlon? Pode. Então, o uso de remédios é uma tentativa de impedir a falha. Só que aí o remédio pode entrar como um mecanismo que aquela pessoa passa a acreditar que só tem ereção se for com o remédio. Aí vira uma dependência E que aí vira uma pode dependência, ter algum aí- efeito colateral que... Ele pode desenvolver uma disfunção sexual por conta disso. Entende? Então, assim, qual é a necessidade, né? E isso é verdade. Muitos jovens tomam remédio para ter a garantia, porque nada é garantido, para ter a garantia de que a ereção vai estar lá, linda e maravilhosa. E vale dizer que se a pessoa não tiver desejo, não tem pênis que suba. Né? Não tem remédio que faça efeito. Eita. Pepino. Ó, o pessoal pedindo aqui para a turma inscrever no canal. Tem essa história do canal. né? Para o povo se Vamos inscrever. subir o tesão desse canal. Então você que está nos assistindo aí, né, doido para saber um pouco mais sobre sexo e melhorar a sua vida sexual, se inscreva no canal. Até rimou, né? pod.com.oficial, tudo rima, né, com sexual, né? Então se inscreva pelo YouTube, porque você dá empoderamento, é uma palavra que está muito na moda, a essas mídias alternativas que estão surgindo com os podcasts. Isso é muito importante, né? A gente importante. Até pra gente continuar, né? Exatamente, trazendo aqui as coisas que a gente precisa trazer. Potencializar, viagrar o canal da gente. Pronto. Não pode tomar remédio, jovem. A gente nasceu agora. Muito bom. E você tem um consultório, é? Tenho um consultório. Fica onde? Fica no Itegara, no edifício Atlantis Multiempresarial. É. E assim, todo santo dia tem gente lá com essa questão. Todo santo dia. Não só com essa questão, né? Eu trabalho com outras questões de ordem emocional, né? Que não é só a parte... A sexóloga e a Isso, psicóloga, e a psicóloga, né? Então eu E recebo... o que é mais frequente, assim? Olha, nesse momento eu tô com mais pacientes com questões mesmo de ordem emocional, que não tem relação com o sexual. Que não afeta a parte... Não, que tá tudo bem. Tem a ver com a pandemia, Aníbal. não? Ó, agora mais não. Mas assim, quando a gente estava no auge da pandemia,
o consultório pipocou. Natural, né? As pessoas com Foi. muito medo, né? Muito medo da contaminação, medo de morrer. Era tudo muito novo, né? Assim, a vida nunca ficou tão vulnerável. Ah. Então, assim, um medo pairava, né? Na casa de todo mundo. Então, eu passei a atender. Eu sempre atendi presencial. Atendia online pacientes que moravam fora de Salvador. Eu gosto muito de atender presencialmente, porque isso daqui não tem na tela, Não tem. Não tem, sabe? nada Eu supera. vejo coisas assim que acontecem na minha frente, que no computador eu perco. A escuta é a mesma, né? A escuta clínica é a mesma, numa tela e no consultório. Mas o consultório tem uma magia da conexão que é incrível. Sem cortar muito, mas a gente recebeu uma cortesia na mesa hoje. Né? Piacere, né? Piacere. Então, você falava assim desses preliminares, a pessoa que está, né, namorando, ou até casais também, né, vai numa pizzaria conversar, não é isso? É uma boa, né? Sim, sim, sim. Então, a piacere é uma opção para você, né? Enquanto nós estamos trabalhando aqui, tem uma equipe que não está no estúdio, que está se deliciando com essa pizza, e ao final aqui do nosso pod, nós vamos nos deliciar também com essa pizza Piacere, que Será fica que na deixaram Pituba. pra gente aí? Não. E acho que só atende por telefone, né? Então temos aqui o 30 22 7700 e o 98191 1678. Então, se você quer melhorar a sua performance sexual, Comendo uma pizza? você convida Gente. a sua namorada, ou a sua pretendente, ou a sua esposa, ou o seu esposo que já são casados há 10, 20, 30, 40, 50, 70 anos. Vão na Piacere. Primeiro come uma pizza, Isso. bebe alguma coisa, Toma um vinho. conversa, não é? Se olha nos olhos, essa coisa que você falou presencial. Então, assim, depois disso, tem todas as chances para dar certo, não é? Só não vale brigar, né? Senão dá zebra. Senão vai ser ruim lá e vai ser ruim depois Isso. também, né? Mas assim, o comer uma pizza, tomar um vinho, isso já aquece. Sim. Já muda o cenário. E se o pensamento for ir para casa, ir para cama, leva uma pizza também, né? Sim. Porque vale durante e vale depois, né? Também. Vale antes, não é? E se tratando de sexo, abre o apetite. Sim, Sexo é uma sim. coisa que abre o apetite, não é? A pessoa fica bem. Às vezes não tem apetite antes do sexo. Depois do sexo, abre o apetite. Tô certo ou tô Pizzazinha do lado, errado? Só esticar a mão, beleza. Não é? Me diga assim, como é para você, enquanto ser humano, porque é uma profissão que não é tão fácil, não é? Porque você lida com caixas fechadas. São seres humanos que chegam no seu consultório, que são caixas fechadas, que estão querendo abrir para poder se conhecer, para poder se relacionar melhor na vida, para poder ser um ser. Então, como é que é para você, assim, lidar com essas pessoas, né? Quais são as maiores dificuldades que você já encontrou? E como é para você? O que é que isso significa para você na sua construção enquanto pessoa? Ser psicóloga e sexóloga, né? Assim, eu tenho um tesão por ser psicóloga, né? Assim, é minha paixão. Que vem desde sempre, mas em algum momento, Vem desde, assim, eu já saí da faculdade sabendo que eu queria trabalhar em consultório. Assim, eu fiz estágio em clínica e eu saí do estágio clínico e fui para o consultório de minha mãe. Então, de lá para cá, minha vida é o consultório, entendeu? É a minha fonte de renda e uma das fontes de prazer também, né? E veio a sexualidade, né? O trabalho com a sexualidade, que é um trabalho mais difícil.
trabalhar com a psicologia clínica é também difícil, porque a gente mexe com muitas questões complicadas, né? O sofrimento, a morte, as perdas, as violências sexuais. Para isso, é importante a gente fazer terapia, é importante a gente fazer supervisão de casos clínicos também, até porque nós somos, atrás do profissional, tem uma pessoa. Então, a gente sente, a gente fica com raiva, né? Se envolve, né? Isso, né? Há dentro... um nível de envolvimento afetivo, né? Assim, eu digo no caso de você, quando eu falo envolvimento, assim, de você acolher aquela pessoa, né? Sim, sim. Você quer tratar ela, né? Sim, sim. Você quer o melhor dela, tem né? que ter uma identificação, no sentido de, assim, eu, enquanto profissional, acreditar, ser afetada, né? Da palavra afeto, afetar-se. Sim. De que, assim, aquela história precisa me afetar para que eu consiga me entregar também àquele processo e ajudar aquele ajudar aquela paciente. pessoa. Até porque, Clarice, assim, muitas das questões, eu acredito, seja afeto, né? Que as pessoas levam lá, né? É alguma coisa que está ligada ao afeto, né? Você falou aí de perdas, né? Sim. Questões de abusos. Sim. Tudo isso está ligado ao afeto mesmo, né? Essa coisa, esse lado sensível do ser humano, né? Sim. Assim, porque a gente está falando aqui, está brincando, né? E essa provocação acaba que existe mesmo, né? Mas a gente está falando de uma questão, assim, de uma delicadeza, Bastante, né? Do ser humano, né? Para se chegar, às vezes, essas perguntas que vêm de lá, assim, que às vezes parecem absurdas e tudo, mas eu acho que é a busca mesmo do afeto, né? Sim. Como chegar a não sei se quantidade lá, mas qualidade de orgasmo, se não buscar uma sensibilidade afetiva, né? Sim, sim. Então, essa é a sua matéria-prima, né? E como é para você? Assim, como é que você vê o seu desenvolvimento do momento em que você passou a gostar disso porque também tinha um espelho que era sua mãe e quando você passa a ser essa figura também, né? Quando eu comecei no consultório, né, assim, eu fui para um consultório com 11 mulheres, todas com anos de formada, né? Então, assim, eu era a filha do consultório. Eu comecei com uma paciente que eu levei... Isso você tinha que idade? Eu Falou? tinha 23 anos. Eu levei uma paciente que era minha paciente de estágio supervisionado, que me acompanhou. E me acompanhou por um bom tempo. Quando é que você... Então, assim, se tem uma coisa que a gente aprende com a psicologia, que é fantástica, é assim, a gente só cresce em rede. A gente não cresce sozinho. A gente cresce na rede. Esse é o meu grande aprendizado. E assim, legal você falar isso, porque isso serve, eu acho que para tudo na vida, né? Sozinho a gente pode ser bom, mas juntos, Na né? rede. Melhores, né? Sim. Tem uma frase, eu não lembro o nome do quem escreveu, quem disse, mas nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, né? É onde fortalece mesmo, né? Sim, sim. Então, eu venho de um espaço em que não existia competição. Ninguém precisava pegar paciente de ninguém. E eu construí meu consultório nesse espaço, né? Depois, eu construí um anexo à sala de minha mãe. Foi quando eu comecei a me preparar para abrir meu consultório, né? Assim, meu. Que aí eu saí do Cidade Jardim e fui para o Itaigara, né? Então, quando as pessoas, assim, os pacientes começam a falar sobre você, né? Ah, foi fulano de tal que foi seu paciente. Sim. Isso faz uma diferença. Nossa, e quando você vê aquele paciente, assim, eu tenho pacientes que são meus há mais de 10 anos, Jackson. E você vê, assim, o desabrochar é lindo demais, sabe? Assim, eu chego a me emocionando, porque assim, é visceral para mim, sabe? A clínica é visceral.
Sim, esse é assim, o verdadeiro médico, né? Não é uma pessoa que está pensando só em ganhar dinheiro, né? Sim, É a pessoa que está para cuidar do outro, né? sim, sim. Então deve ser bonito mesmo você ver pessoas chegarem lá totalmente problemáticas e você ir desatando os nós ali Sim, e fazendo com que a sim. pessoa se encontre com ela, né? Sim. Esse é que é o... Vê se tem mais alguma pergunta aí, porque Adriano parou ali, eu não sei como é que está ali a Não, fila. Tá carregando. Cadê as Porque com perguntas certeza dos o povo internautas? deve estar doido em casa, querendo Louco. saber. Ó, essa é bem legal. Porque as mulheres conhecem pouco o próprio corpo. Isso é muito, assim, não é muito, desculpe, um exagero. Mas eu recebo pacientes que têm essa desconexão mesmo, esse desconhecimento, né? Assim, isso é uma prótese, claro, né? Que assim, aqui tem um canal vaginal e isso é usado, inclusive, para masturbação masculina. Mas isso daqui é um modelo para que a mulher possa, aquela paciente que não tem noção sobre a vagina, né? A Dela, vulva nela. dela mesmo, nela. Então, Quer dizer a que é gente assim? mostra aqui. Então, mas por que as mulheres, né, conhecem pouco o próprio corpo? Não são mais as mulheres, mas existe ainda um número de mulheres que desconhecem. Porque isso é da história. Isso é da história. Era condenável. Né? Então, o homem podia tudo, a mulher não. Sem falar que o órgão feminino é interno também, né? Sim. O menino já nasce pegando no pinto ali. Já Sim, fica mais fácil, né? sim. Fica mais fácil, acho, para o garoto. Sim. Aí você tirou esse aparelho agora, uma ajuda, e o outro falou, o que é isso, meu Deus? Isso é o que você vê em casa todo dia, eu acho. É assim. Como é? Lucas, eu fiquei até Meu com Deus, medo, o que ele é falou. isso? Fiquei com medo. Que maravilha, né? Opa! Mas assim, o homem também conhece o próprio corpo, assim, O homem, ele tem mais acesso, porque ele é ao corpo dele ou ao corpo dele. dele e também dela? dele. Porque pelo que eu vejo, até pelas perguntas que são recorrentes, né? É que, onde é o ponto de jeito? Então o homem também não conhece o corpo dela. Sabe nem para onde vai. Não. Mas nós precisamos mapear o nosso corpo para o outro. Somos nós que precisamos fazer isso. Eu preciso dizer para você onde é que é bom para mim e onde não é. E você também precisa me dizer isso. Então, quando eu mapeio o meu corpo para você, significa que eu conheço o meu corpo. E eu já fico conhecendo. Isso. Então isso é o quê? Isso é um diálogo. Isso é intimidade. Intimidade. Que é a parte gostosa da intimidade, né? Você pode, no início, assim, você está conhecendo uma pessoa, tem um sexo gostoso, mas esse sexo vai ficar melhor ainda à medida em que vocês vão se entrosando, se conhecendo, né? Relaxando. E que cada caso é um caso, né? Cada casal é um casal, Isso. cada pessoa tem o seu, né, seu prazer, né? De forma diferente dos outros, não é uma regra geral. Então, Sim. assim, ou seja, é mais complexo ainda, né? A história é muito mais complexa do que a primeira leitura, né? Isso. Não tem fim, né? Isso. São muitas camadas, São né? muitas camadas. É muita subjetividade. Por isso que quando eu recebo, assim, só voltando à sua pergunta e voltando também para isso, assim, é uma delícia trabalhar com a sexualidade. É difícil, principalmente porque a gente precisa desconstruir o tabu que algumas pessoas têm de que o sexólogo clínico trabalha com sexo. A gente trabalha com sexo. Né? Então, a gente trabalha com as inadequações sexuais. A gente não trabalha ensinando ninguém a fazer sexo. Né? A gente trabalha com o sofrimento que está relacionado, que surgem a partir de disfunções sexuais. Certo? Então, a gente também precisa desconstruir preconceitos, sabe?
que muitas vezes as pessoas que vão lá não sabem, né, onde é que está o nó, né? Sim. Não sabe, né? Sim. A maioria não sabe, né? Sim. Não. E assim, quando eu recebo Por que eu acho que funciona esse casamento do psicólogo clínico com o sexólogo clínico? Porque assim, você pode ser um ginecologista e ser sexólogo, né? Você pode ser urologista e ser sexólogo. Mas, e fazer um tratamento fantástico. Mas eu, Jackson, parto do princípio que quando um paciente chega no meu consultório com queixa de uma inadequação sexual, quem está chegando é uma pessoa. Não está chegando um pênis, não está chegando uma vulva, está chegando uma pessoa que está imersa em sofrimento, que está no risco de perder a relação, que já tentou inúmeros tratamentos, sabe? Então, essa pessoa precisa ser vista de forma integral. E aí que entra a questão da psicologia, né? Assim, da escuta clínica. Isso pode estar em algum lugar da história da pessoa, né? E eu preciso escutar isso. E é isso aí, assim, nem sempre ela mesma não sabe. É você que vai mostrar para ela essas camadas todas que estão ligadas a ela, né? A vida dela, né? Sim. Né? Toda uma história de vida que às vezes está ligado, né? A uma coisinha que é deflagrado, né? Lá na frente, né? O que é que um trauma pode causar, né? Numa pessoa, né? Isso. O que é que uma frase pode provocar em uma pessoa, né? Não quero entrar em questões religiosas, mas assim, a religião, com todo respeito, ela ainda impõe muitos tabus. E isso ainda provoca muitos sofrimentos. Com certeza. E o que também que a falta o silêncio, vamos dizer assim, né? A ausência, né, de uma conversa, de uma orientação também pode causar, né? Sim. Muitos danos também, né? Ou seja, tudo passa pela questão da educação, como você falou ali. Da primeira infância. Né? Esse assunto tem que começar do zero, cara. A gente não vai mudar, assim, ela faz, imagina, o seu enfrentamento todos os dias, né? Cada pessoa que você discute sobre isso, cada lugar que você vai, ser tomada, inclusive, como chacota e tudo mais, que o assunto, as pessoas colocam humor por não saber nem como lidar com ele, né? Mas essa história tem que começar lá do zero. Isso é educação. A sociedade que a França montou durante anos, e olha a sociedade que o Brasil tem hoje, né? Uma loucura que é uma coisa, e a disparidade de pensamentos mesmo, né? Começar do zero. Tem que ter. E tem que partir de pessoas como você. Assim, minha esperança, não só esse assunto, claro, vários assuntos, é que pessoas como você, jovem, com a cabeça aberta, com uma profissão tão nova no meio, assim, nova entre aspas, né, mas no meio das pessoas, defender e levantar teses de projetos para a primeira infância. A gente só pode cuidar daquilo que a gente conhece, né? Exatamente. Sim. Do que fica silenciado, escondido, a gente não cuida, né? É isso. Eu acho que, imagina, né? Aí você vai fazendo projetos de longo tempo. O Sistema Nações Unidas faz projeto para 20 anos, para 30 anos. Porque a ideia é mudar a sociedade, não é pontual. Você atende uma pessoa, muda a vida daquela pessoa. Como isso seria em grande escala, né? Programas, de repente, juntar educadores, de repente, de primeira infância, para começar a doutrinar ou fazer novas dinâmicas, como existem muitas na França, na Suécia e tal. Talvez seja um caminho, né? Esperança é que pessoas como você possam levar isso à frente. Senão é uma coisa nossa, nós somos músicos e acho que tá aí. A provocação passa a ser essa. E esse zero que a Adriana está falando, que é a base, é o lastro, né? Alicerçar nessa sociedade para a casa ficar mais. E a gente vive um momento do vendaval mesmo, né? A gente era uma sociedade, o ventão chegou e está tudo voando, e está todo mundo doido sem entender o processo, a rede social bagunçou tudo. Eu acho que a gente vai ter uma calmaria um pouco mais à frente aí, e a gente tem que preparar a base para essa calmaria, senão vai voltar tudo do zero de novo. Entende? Sociedade romana,
que virou promíscua, que virou a falência, que começou a próxima sociedade, e hoje a gente está nesse loop aí. Clarice, é o seguinte, a gente conversava antes e eu quero saber um pouco mais assim como é que funciona, né, o seu trabalho. Você falava da importância de músicas que você às vezes recomenda para alguns pacientes, né? Ouça essa música, por exemplo, porque assim, aí tem a arte também, né? A arte tem uma função, eu acho que assim é um instrumento, né? Sim. Importante para a construção de uma sociedade, né? Então, sociedades são pessoas, né? Então, como é que você trabalha assim também essa parte mais lúdica, né? Eu adoro música, eu adoro filme. Então, quando eu acho que um paciente pode fazer sentido para aquele paciente, né? Se tem relação com a história dele, aí eu digo, escute tal música, eu acho que vai ser bacana. Ou então eu digo, peço, né? Tem alguma música que você se identifica? A gente pode trabalhar aqui. Né? Ou então eu indico filmes. E às vezes, assim, tem músicas que é um recado direto para aquela pessoa naquela situação que ela está, né? Sim. Assim como, assim, eu acho que nas relações a música é uma companheira também, né? Namoro, casamento, comemoração de datas e tudo. A música, para entrar numa igreja, né, na religião que seja, os noivos entram com música, né? Em tudo, né? Em tudo, a música é... Em né? tudo, no nascimento. No nascimento tem músicas na morte. relacionadas. Na morte tem música. Sim. Na vida, o tempo inteiro. Sim, é a música que dá um suporte, né? Sim. E, assim, eu acho que na pandemia... Assim, eu danço jazz, né? Eu dancei balé durante um grande período da minha vida, parei e aí resolvi voltar, né? Então, como foi importante para mim dançar, eu dançava dentro de casa, né? Porque a aula era online. Então, assim, como isso me organizou, sabe? Ter essa válvula de escape, entende? Porque senão fica tudo muito pesado. Né? A realidade é pesada. E o corpo, ele registra tudo e está sujeito a ficar ali, né? Pesando e travando, né? A gente precisa ter alguma coisa, né? Que faça a gente sair, né? Que seja um lugar em que a gente possa se conectar com a outra camada. Você vê alguma relação também do sexo com a dança? Olha, eu acho que tudo, assim, primeiro... Para a gente gozar da vida, a gente tem que estar conectado com Eros, né? Assim, Eros é pulsão de vida. Para a gente fazer sexo, também tem que ter o Eros. A dança conecta com o sexo? Claro, se é algo que te dá prazer, você se corpo, abre, né? você mexe o corpo, sabe? Então, se dá prazer, já abre para a vida. Liberta, né? Libera. Né? Você falava de uma letra de Raul Seixas, né? Medo da Chuva. Sim. Que você indicou especificamente para alguém, não é isso? Eu pedi que um paciente... Eu adoro essa música. Essa música é linda. E Raul é maravilhoso, né? Ela tem uma sutileza, ela passa um recado, sabe? É uma música que eu já indiquei. Assim, eu meio que cantarolei, assim, não cantarolei, né? Com essa voz linda que eu tenho, não dá. Então, mas assim, eu abri essa música numa sessão e foi muito legal. Porque assim, fazia sentido naquele contexto com aquele paciente, né? Não é aleatório. Era o que ele precisava ouvir, né? Ajudou. É como se fosse o sal que a gente joga ali, que dá o que precisa ali, Isso. E assim, a música, assim, além do que, no caso que você está falando, né, o que a letra está falando, mas tem também a melodia, né? Tem também né? Então, vamos pedir para Adriano cantar Raul Seixas? Vamos. Medo da Chuva. A dela? Você conhece? Conhece, quer dizer assim... Pena. Conhecer, conhece. Conhece tocando? Conheço tocando. Que você pense que eu sou teu escravo. Dizendo que sou teu marido e não
Raul é maravilhoso. Pois a chuva voltando pra terra, as coisas do ar. Aprendi Segredo, segredo, segredo da vida. hoje eu sei. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Fantástica essa parte, Linda, né? Oh. Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira. É religioso, André. Ah, E que os homens superam aquilo que o padre falou. Pois que quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva. Vai você. Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Viva Raul! Psicólogo, não é? Pô, essa Raul, música psicólogo. é profundíssima. Raul, psicólogo. Melhor do mundo. Incrível assim o poder da música de Raul Seixas no povo, né? No povo brasileiro. Outro dia eu estava com o meu carro, som ligado, Raul. Aí a gente precisou parar num posto e calibrar o pneu. Aí o mecânico veio, estava tocando Raul. O cara começou a cantar toda a letra. Nem eu Contamina, né? sabia a letra toda. Raul contamina. E aquele cara ali, mecânico, sabe? Quer dizer, Raul filosofa e chega a filosofia naquele cara que é uma maneira... Aí tem também, Adriano, eu estava falando com você isso antes, Clarice, a gente conversando aqui. Tem uma coisa que eu acho que está ligada a essa coisa da sexualidade, a gente falava, que é a coisa brega da música de Raul, Sim. que é fantástico, né? Toca na alma direto. toca não na tem alma, curva, é né? o- Não tem curva. É o sentimento ali, é a dor da Ele, perda, Reginaldo Rossi. é o medo de perder Era a... direto. O que eu fico, assim, nada contra outros estilos musicais, mas o que eu fico doente hoje como músico é a banalidade disso. É. Que é você pegar a coisa mais profunda que a gente tem e ficar cantando de uma forma tão imbecil e plastificada. Exatamente. Só pra vender show, só pra aumentar preço. Isso musicalmente dói muito. Porque a gente perde uma grande oportunidade de falar sinceramente para as pessoas, sabe? E em nome de músicas de plástico, né? E esse sentimento brega assim que tem na música de Raul Inacreditável. e em tantas músicas da MPB, porque se tirar, né, esse ingrediente brega, Vem lá, Reginaldo perde Rossi, muita Bartol coisa. Galeno. Maravilha. E muitos também assim, Caetano, Chico, porque tem uma coisa ali das relações humanas que, né, entre aspas, é essa coisa brega assim no... Acho que o desafio Mas- da música é o mesmo desafio dela como sexóloga, que é como fazer as pessoas parar e pensar. É. É difícil pensar hoje, né? Todo mundo está muito placo, imediato, tudo é imediato. E eu acho que a música é um recurso que muitas pessoas encontram para expressar o sentimento. Aham. Que elas não podem dizer. Exatamente. Tô sofrendo, tá doendo, poxa, tá tão difícil sem você. Então, a música... Na frente ali de um cantor, né? Aqueles 50 mil pessoas ou 10 mil, berrando-se. É uma catarse ali, né? É Uma catarse total. ah. Agora, quando você vê uma criança de 5 anos dançando uma música extremamente fora de contexto e tal... grotesca, ou agressiva, né? pejorativa, né? Começa a pensar, caramba, ela cresce com aquilo de forma natural, isso é ruim. Que Então, normalmente você expõe, trouxe, né, o corpo das é horrível. mulheres. Adriano está trazendo uma questão que também, assim, a gente sabe o funk carioca, mas tem também a música baiana. Sim, Então, assim, a mim me incomoda, me dói. não é? É o que Adriano está trazendo ali que eu concordo. Assim, me incomoda um nível muito baixo de algumas músicas baianas que fazem muito sucesso e que são tocadas na maior altura na vizinhança, às vezes, né?
E assim, e é baixo, e é incrível, porque se usa muito a coisa de vai pro chão, pro chão, pro chão, pro chão. Isso. E vai pro Uma chão, vez eu passei... tudo, sabe assim? Eu fui levar meu filho, que ele tá nesse modismo de trançar o cabelo. Fui levar ele numa menina genial, menina. O nome dela é Ariana. Maravilhosa, nova, tal. A menina deve ter uns 16, 17 anos. E ela faz tranças profissionais, ela é muito bacana. Aí eu fui na casa dela, era num bairro bem simples e tudo. E tinha um som tocando tão alto na casa ao lado. Quando eu olhei para dentro, tinha 2 crianças sobre um sofá e um som no volume 500 de uma música. Uma loucura. Eu falei, cara, o impacto disso nessas crianças, sabe? As crianças meio zumbis, assim, olhando por nada. E aquele som, durante horas que eu levei ele, saí, voltei, o som estava tocando, as crianças continuavam no sofá, mas não era tocando um som, era um trio elétrico dentro de uma sala. Entendeu? O que isso causa nessas crianças e na vizinhança inteira que não consegue pedir para parar aquilo? É cruel, assim, é aquilo, é o desafio que você enfrenta também, né? Não é música, não é na sociedade contra essa nova ideologia de... A música tem sofrido muito. E faz parte dessa educação que você está falando aí, assim, né? Para ir nessa base e transformar, tem que transformar isso aí também. Eu grotescamente esqueceria quem já é adulto. Sabe? Eu começaria de novo e ia buscando novos resultados. Vamos pensar daqui a 10 anos, resultados daqui a 10 anos. Daqui a 20 anos, resultados daqui a 20 anos. Acho que dá para mudar, é uma batalha constante, mas essa guerra seria mais bonita se a gente recomeçasse. Mas são os adultos, mas a gente precisa... Não, claro. Tem que ter numa guerra tem todas as frentes, né? Mas eu acho que é fundamental mesmo a gente começar lá no zero. Se a gente não começar... A cabeça de quem vem à frente, com a rede social da forma que está, é capaz de construir uma sociedade pior do que a gente tem. E a gente está vendo isso acontecendo, né? Pode ser uma loucura falar isso, mas se a gente não pensar na base, não vai ser bacana. Não tem muito... todo mundo falava, a pandemia tocou todo mundo, então as pessoas vão ser melhores. Meu, tá todo mundo pior do que era antes, sabe? A loucura tá uma insanidade total. Sim. Então, começar na base. Se a gente não fizer isso, não vai... Eu tenho... Minha filha estuda na escola e teve sempre tem o dia da biblioteca. E aí uma criança pegou um livro e nesse livro a vovó casava com um elefante. Isso provocou um rebuliço no grupo de pais porque acharam um absurdo uma avó casar com um bicho. E aí, assim, o que é que está assim, qual é o objetivo desse livro com as crianças? O preconceito está na cabeça de quem lê, né? Porque, assim, quem dá o tom... Aí, voltando para o poema. Sim. Quem dá o tom é quem lê. Quem diz que é pornográfico e erótico é quem lê, quem vê. Está na cabeça da pessoa. Está na cabeça da pessoa. Então, muitas vezes, muitas pessoas dizem que é inadequado falar sobre sexualidade, né? Porque tem que ver a idade. Lógico, precisa ter uma adequação. Agora, muitas vezes, é difícil para a pessoa que está falando. E esse é um dos grandes desafios do sexólogo clínico, porque a gente precisa estar com as nossas questões sexuais muito bem trabalhadas. Muito bem resolvidas, né? Era uma pergunta que eu ia fazer. Como é que você traz isso para a tua vida, sabe? Porque às vezes é muito fácil, eu estou perguntando profundamente mesmo, porque às vezes é muito fácil a pessoa falar, eu sei tudo, eu sou bem resolvida em casa também. Mas realmente, como é que te afeta isso? Porque você é afetada por vários problemas disso. Sim, e você conviveu muito com isso, né? Como é que você leva isso para a tua vida pessoal? Como é que é isso? Eu faço terapia. Também, olha. E faço supervisão de casos clínicos, Entendi. né? Quando tem algum caso que me afeta, né? Assim, a história é parecida com a minha em algum ponto, e por isso que é importante o trabalho, né, da gente ter esse suporte, porque a gente precisa estar atento para a gente não sair do nosso lugar de psicólogo, né? Então, em que sentido você fala? Explique melhor isso, o não sair do lugar. Assim, eu não sou amiga do meu paciente.
Eu não vou fazer assim, senta aqui, a gente vai ter um É uma papo. linha fina, Sim. né? É uma Senta linha aqui. E, Não. e isso serve também para ele, não é? Sim. Você é uma pessoa que... Eu tô ali no lugar do Sim. afeto, tô ali para ajudar, né? Mas existe uma distância entre nós dois. Então, eu posso me perceber que eu estou afetada por algum conteúdo. Posso. E eu preciso cuidar para que os meus conteúdos não sejam trazidos para a sessão. Sim. Aquele espaço não é meu. Sim. Entende? Inclusive, porque assim, o paciente, ele precisa fazer as próprias escolhas e ele precisa ser responsável por isso. A escolha dele pode ser a escolha que eu não concorde. Ele tem essa liberdade, né? É ele e eu estarei ali do lado dele, dando suporte para ele. Para a escolha dele. Para a escolha mais justa. Entende? Então, por isso que a gente precisa estar se trabalhando continuamente. Né? Para que você não diga, nossa, você vai voltar para seu marido que te traiu? Não é esse o seu existe papel, isso, né? de jeito algum. Né? Então, a gente precisa estar muito atento. Meu trabalho é ajudar, é dar suporte. Né? A não ser que aquele paciente esteja em alguma condição de violência, em risco de morrer. Sim, aí cabe a você, né? Aí eu tirar tenho que ele acionar os responsáveis no sentido de proteger aquele paciente. É isso. Respondeu sua... Respondeu. Imagino o quão difícil é separar as coisas, né? Imagino. E você mesmo precisa de terapia? Preciso. Você própria. E a gente precisa trabalhar os nossos preconceitos, né? Total. Porque a gente também tem preconceito, Só tem, né? só tem. Mas enquanto você está trabalhando as questões do outro, você também trabalha em você essas questões, né? Sim, Não é? sim. Assim, essa terapia ela serve também para você quando você está tratando do outro, né? Sim. Mas ainda assim você precisa de um tempo de você com um psicólogo. Isso, porque aí são as minhas questões, né? Sim. É o espaço para eu me trabalhar enquanto Clarissa. Tá, e nesse tempo seu, com esse trabalho seu, que eu acho interessante, muito legal estar conversando com você aqui a respeito disso, ele te auxilia também a melhorar as suas questões, né? Sim, sim. Agora, Casa de Ferreira, Espeto de Eu Pau, né? estava pensando aqui, quando ele fez a pergunta, eu pensei nesse ditado, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Exatamente. Ou seja, tem também todas as questões, porque é um ser humano Como outro qualquer. como outro qualquer, né? Sim. Claro que nessa questão, com certeza, muito bem resolvida em vários aspectos, não é? Senão não seria você a pessoa para estar ali aconselhando, né? Direcionando as pessoas, mas também é humana, né? Isso. Humana acima de qualquer coisa. Clarissa, ó, a gente não sei quanto tempo a gente tem de Acho que conversa, já vai fechar. mas acho que está na hora da gente, né, encerrar essa conversa por hoje e quem sabe a gente trazer você outras vezes, mas eu quero dizer que eu assim gostei muito, Ai, que certo? Da sua maneira, da maneira que você lida, e a gente vê assim na sua pele, no seu cabelo, no brilho dos seus olhos quando você fala, assim, a beleza e a importância da sua profissão. Muito grato. Ai, que bom. Obrigada pelo convite. Amei. Maravilha. Amei. Grato. Como pode um peixe vivo viver fora? Pode ponto com. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode ponto com. Pode.